Fala, jovem, como é que vocês estão? Hoje a gente vai receber Luan Pugliese, um artista de Salvador, da nossa região tropical, também produtor, considerado mais até como produtor nos bastidores, conversando com ele, ele falou, eu me considero mais produtor. Também como marketing, ele é um fera no marketing. Vamos lá, vamos acessar o perfil dele. E Luan, seja muito bem-vindo ao Giro de Moeda Podcast. Valeu, velho. Obrigado de trazer, pessoal. Sou o Luan Pugliese, produtor musical, também DJ, trabalho com marketing, acadêmico da área de produção cultural, recém-formado pela UFBA. E estamos aí para poder trocar essa ideia, construir conhecimento, falar sobre coisas interessantes, empreendedorismo. E é um prazer estar aqui no podcast do Grande Breno. Quero agradecer aí por você ter aceitado o convite. Quero já te dizer que tem 3 olhares para você aqui. No meio é a nossa câmera central, um bate-papo quando tiver nós dois conversando aqui. Fechou. Essa daqui é a sua câmera, sua amizade. Toda vez que você quiser comunicar diretamente com os convidados, com os ouvintes, você direcione aqui, tá bom? Fechou. Luan, quando eu fui ler um pouco do seu case, eu percebi que é bem vasto e eu fiquei interessado em saber alguns pontos. Uma curiosidade, para quem ainda não te conhece, como você se apresenta como DJ, produtor, empreendedor, ou tudo isso junto, porque hoje em dia a gente precisa de uma versatilidade, né? E você se considera mais artista, empresário ou estrategista? Cara, quando eu vou me apresentar, geralmente, né, as pessoas ficam nessa dúvida, você é mais produtor, mais empreendedor, mais o quê? Eu geralmente digo que sou muito mais produtor musical, logo após DJ, acadêmico também, e atualmente gestor de marketing, né? Então, assim, é uma coisa que às vezes a pessoa fala, você meio que faz tudo, pô. De fato, porque a minha formação, né, que é de produção cultural na UFBA, a gente aprende a ser um pouquinho de faz tudo ali, a gente chega, mete a mão na massa, então é aquela movimentação meio doida, assim, a gente fica meio incerto do caminho que a gente vai seguir. Então, assim, na hora que a gente vai se apresentar, isso meio que reflete também, né? E aí acaba que fica mais, né, naquele espectro muito amplo ali, de tipo, você pode ser um pouco de tudo. Então, para mim, na minha visão, e como eu me apresento para as pessoas, eu sou muito mais produtor, DJ, empreendedor um pouquinho, né, mas ali, mais na parte do DJ produtor mesmo, e aí depois vem o gestor de marketing, né, porque assim, as minhas redes sociais são muito mais voltadas para a música eletrônica, o meu LinkedIn também acaba que eu posto muitas coisas relacionadas à música eletrônica lá também. E aí, em segundo plano, vem a parte do marketing, né? Entendi. Então você é um pouco de tudo. Eu acho que a versatilidade do profissional hoje em dia acaba sendo isso, né? Você tem que ser um pouco de tudo e sendo bom em uma coisa, né? Em uma coisa só. E me diz uma coisa, como é ser DJ e produtor em Salvador, uma cidade tão rica culturalmente, mas com uma cena eletrônica ainda em construção? Eu estou errado, ou ainda não está em construção, já está bem desenvolvido? Como está esse cenário hoje? Cara, vou te dizer que, assim, é uma coisa um pouco complicada, a cena de Salvador, né? Eu fiz meu TCC, da minha graduação de produção cultural, baseado numa análise crítica da música eletrônica aqui em Salvador, e eu percebi que, tipo, a gente já tem uma trajetória muito ampla aqui na cena, né? A gente já tem mais de 30 anos de cena em Salvador, então a cena ela já está construída, mas sabe aquela construção sem fundação? Sem fundação. Que está ali meio, tipo, balançando, bate o vento, parece que vai cair, mas não cai, naquela coisa ali, então, é um pouco disso. E assim, é muito difícil, cara, tipo, sendo sincero com você, ser DJ e produtor musical em Salvador é muito difícil, muito complicado, ainda mais se você, tipo, for uma pessoa que não tem muita grana para poder investir, sabe? Tipo, isso aí acaba que impede você de avançar alguns passos na sua carreira, se você quiser viver de música de fato, e é, tipo, realmente muito complicado, porque aqui os serviços, né, que são essenciais assim, para você construir uma carreira sólida, acabam sendo serviços muito caros. A fotografia é um serviço que acaba sendo caro. Se você não fizer permuta, não fizer parceria, né, sai um serviço muito caro. Logo, design também é tudo muito caro. Então, assim, tipo, acaba que fica meio que inviável de você sobreviver daquilo. Você acaba fazendo muito mais por amor, muito mais por hobby, né? Tanto que tem muitos artistas, muitos produtores culturais também, que enxergam a música eletrônica como algo mais feito por amor mesmo do que por aspecto financeiro, sabe? E, assim, é muito complicado porque a gente encontra diversos desafios aqui na cidade de Salvador. São desafios logísticos, desafios financeiros, desafios interpessoais.
Então acaba que ser DJ aqui é muito de você ter cara e coragem e resiliência, né? E, pô, é muito complicado, cara, muito complicado, mas é bom também, é gostoso, porque você vai É conectando. um desafio, né, que a gente acaba enfrentando, por um gosto ou algo que a gente gosta, né? Exato. Eu senti essa dificuldade quando eu montei o estúdio. Primeiro que teve equipamentos que eu gostaria que tivesse aqui no Brasil e não tinha. Então, quando eu fui buscar, não vou nem falar das taxações, mas são altas. Então, eu tive esse desafio de conseguir equipamentos bons para começar. Infelizmente, a gente está numa cidade que, apesar de ser turística e tudo mais, ainda tem essa dificuldade de estar tendo essa recepção com os turistas. Isso dificulta um pouco a gente trabalhar talvez com o público, porque a música ela atrai turistas, né? Exato. E é um desafio, né? Agora, quando eu fui quando eu fui ler sobre o seu case e conhecer um pouco de você, eu percebi que essa história é antiga. Você estava falando da época que você tinha 13 anos de idade, né? É um pouquinho antiga mesmo essa história. Como foi esse primeiro contato com a música eletrônica? Foi de criança, dos 13 anos? Como é que se deu? Cara, acho que meu primeiro contato foi até um pouco antes de eu nascer, na verdade, né? Porque a minha mãe, ela, apesar de ser uma pessoa que sempre foi um pouco conservadora, assim, fechada, ela sempre frequentou ambiente de festa, né? Então ela ia com os amigos para danceterias, ia para algumas raves, né? E quando ela estava grávida de mim, ela frequentou alguns desses locais. E assim, tipo, eu fui crescendo com ali a música disco, com o house também muito presente em casa, né? Tipo, o pop também. Porém, eu só vim descobrir de fato e entender o que era música eletrônica a partir dos meus 13 anos de idade, que foi quando eu descobri, por acaso, assim, tava na internet em casa lá, tipo, aquela televisão televisão não, perdão, aquele monitor de tubo, sabe? Aqueles sei, os antigos, que era grandões, assim, com tá ligado? Que fica tudo tipo amarelão depois de um tempo. Eu tava na internet pesquisando música para ouvir, aí do nada eu vi um anúncio de um festival, eu falei, pô, isso aqui parece interessante, deixa eu ver o que é isso aqui. Aí eu cliquei pra ver e eu vi lá um palco, luzes, a galera vibrando, falei, meu Deus, eu quero entender mais o que é isso aqui, quero fazer parte disso, quero escutar isso aqui, quero levar isso pra minha vida. E aí fui me aprofundando, né? Tipo, comecei muito na parte mais comercial, assim, que hoje em dia o pessoal se consideraria ali o Big Room, né? Que é a música eletrônica mais difundida, talvez não aqui no Brasil, mas mundialmente é visto mais como comercial, né? Aí eu comecei ali, fui entendendo, fui me aprofundando. Tanto que um dos primeiros artistas, cara, que eu ouvi, assim, que eu vi se apresentando nesse festival foi o Ultra Music Festival. Foi de 2000... já tem um tempo. Não dá pra lembrar. Tem muito tempo, né? Foi o Afrojack. Então, tipo, eu falei, cara, um maluco gigante tocando pra galera, a galera vibrando, as músicas pesadas ali, aquele som porrada. Eu falei, pô, quero entender como é que... Então, o primeiro contato foi a animação. A animação te instigou a conhecer, querer entender esse mundo, né? Exato. Aí eu falei, pô, preciso saber como é que aquela música é feita, preciso entender como é que funciona esse universo. E aí comecei a estudar de forma autodidata mesmo, fui buscando informação, fui mexendo sozinho, assim, parecia meio que... Pô, como é que eu diria? Sabe quando você tem um bebezinho ali que ele tá pegando e tentando montar aqueles brinquedos de coordenação? O de encaixe, tentando ver, brinca de lógica até, de encaixe, exato. Qual é a ordem, o que é que vem primeiro. Exato, parecia aquilo ali, ficava ali fazendo tipo uma batida. Pô, pela primeira vez que eu fiz uma batida ali de 4 tempos, né, o que faz tum, 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 eu falei, pô, já pronto, sou produtor, sou DJ, agora já foi, eu vou ganhar o mundo e tô aí, né? Então isso foi quando você tinha 13 anos, para eu entender melhor. Então com 13 anos você descobriu, e com 13 anos já estava nesse corre, ou o que te moveu naquela idade foi só a descoberta do mundo do DJ? Cara, inicialmente foi a descoberta, mas aí depois, quando eu fiz 14 anos de idade, eu pedi pra minha mãe de presente de aniversário um fone de ouvido. Eu lembro que foi um fone da Nomak HF 125, se não me engano, é um fone bem básico, assim, bem básico mesmo. E, pô, eu fiquei extremamente apaixonado, sabe? Eu saía na rua com aquele fone e a galera falava, pô, você tá parecendo um DJ, não sei o quê. E os meus amigos já sabiam que eu tava começando a produzir, né? E alguns apoiavam, outros faziam piada, né? Falavam, pô, suas músicas são ruins. Outros falavam, não, continua que você tá melhorando e tal. E aí eu falei,
eu meio que me apeguei a esses comentários positivos. Falei, não, eu vou continuar. Já tenho um fone, se eu já tenho um fone, posso fazer tudo. E fui estudando. Bacana. E aí foi seguindo, cara. Fui seguindo de forma autodidata mesmo, né? Inicialmente eu busquei mais conhecimento sobre teoria musical para poder entender o que eu fazia de fato. Eu fui entendendo a DAW, né? Que é o software de produção, que se chama DAW. Na verdade não se chama DAW, se chama FL Studio. DAW é o nome técnico para esses programas, né? E assim, fui me aprimorando e falei, pô, agora com fone eu posso tudo, cara. Então foi indo e aí rolou. Eu acho que começa daí, quando você pega o primeiro equipamento que você sente e fala, opa, peraí, eu acho que eu tô no caminho. E o início é assim mesmo, tem essa dificuldade, tem um pouco desse lado de você ainda não entender os equipamentos, mas começar com alguns e já se sentir, né, sentir na pele a vibração do que você está se propondo a fazer. Isso é importante. Justamente. Eu lembro que quando chegou pelo correio, primeiro o microfone e a câmera, eu falei, bom, com uma câmera e um microfone, alguma coisa eu começo, né? Dá pra fazer muita coisa já dá pra fazer muita coisa. É engraçado que, tipo assim, tem uma história muito interessante, velho, assim, que só os meus amigos mais próximos sabem, né? Tipo, que foi, eu acho que foi a primeira vez da minha vida que eu toquei. E foi com esse fone, mas foi muito engraçado, foi muito bem. A gente tava no aniversário de uma colega nossa, e aí a galera falou, pô, precisa de um som e tal. E tinha uma caixinha, tipo, desse tamanho aqui, assim, mais ou menos, e era um salão, tipo, grandão, assim, com a caixinha desse tamanho. A galera viu no forró, daqui a pouco, a galera, pô, precisa tocar o som. E aí meus amigos falaram, pô, você é DJ, vai lá, você não é DJ, toca lá, pô. Aí eu, não sei ainda não, e tal. E não tinha equipamento, não tinha nada, só tinha um celular, e nesse celular eu tinha um aplicativo craqueado ainda por cima, e algumas músicas eu falei, pô, tá, vocês querem tanto que eu toque, eu vou tocar. Aí eu comecei a tocar lá com o celular, fiquei assim, todo encolhidinho no canto, sabe, tocando. E aí toquei, tipo, uns 4, 5 músicas, e aí do nada, tipo, chegou uma das mães assim, falou, toca um forró. Eu falei, pô, tia, eu não tenho forró, não tocar forró. De música eletrônica pra forró é um mundo muito vasto. Muito vasto aí. Mas que bacana a sua iniciativa, né? A atitude já é conta. Muitas vezes quando a gente toma o primeiro impulso, o resto acaba indo no embalo, né? A gente acaba entrando no embalo. Quem eram seus ídolos naquela época? Quem você ouvia assim e falava, poxa, esse aqui me inspira? Você comentou anteriormente, mas eu queria assim, repetir essa pergunta para trazer mais com ênfase. Quem era a sua inspiração naquela época, aos 13 anos, 14? Cara, no comecinho foi muito o Afrojack, que é um DJ holandês, né? O Deadmau5 também, que é um cara extremamente polêmico. Hoje em dia tem uma boa parte aí da música eletrônica mundial que não vai muito com ele, mas o som dele tipo, me tocava muito na época também. O Skrillex, que foi descoberto justamente por esse Deadmau5, né? Que depois virou um ídolo mundial todo. E assim, inicialmente foram eles, também teve o Scream, que é outro DJ também, só que é mais do dubstep, né, junto com o Skrillex. Tem mais gente, cara. Tem o Tiesto também, foi um dos caras que, tipo, quando eu vi ele tocando, eu falei, cara, esse cara é muito bom, eu preciso conhecer mais sobre ele. Então, assim, inicialmente foram os DJs mais comerciais mesmo, que estavam mais em evidência ali, sabe? Aí depois fui meio aprofundando, eu fui conhecendo outros artistas, tipo o Gaidi, que já é uns artistas um pouco mais conceituais, né, que se aproximam muito mais do som que eu toco hoje, que eu apresento hoje, que eu produzo também, que é o Progressive House, o Hernan Cataneio, a pronúncia é certa, tem que falar certo o nome do cara, pro cara é uma banda, né? Mas acontece, às vezes a gente se embola um pouco, é normal. E assim, foram eles, foram outros artistas de Tech House também, tipo Billy Kane, tinha um cara também, Mala, que, pô, quando eu tinha 16 anos de idade, eu queria ser que nem aquele cara, velho. Eu achava muito massa, o cara chegava com uma balaclava pra tocar e ninguém sabia qual era o rosto do cara, ficava aquele mistério, tipo, quem é esse cara? Eu falava, pô, cara, ser igual ele, Só que minha mãe não deixava usar balaclava, né? Ela falava, você vai sair na rua com isso aí, vai tomar um tapa da polícia, e nada. É aquela questão de criar identidade, né? A gente fica tentando buscar algo que gere a nossa identidade, isso passe para as pessoas, né? E a curiosidade tá aí, a curiosidade é uma boa ferramenta para criar identidade. Qual foi o seu maior desafio nesses primeiros anos? A gente tá falando de 13 anos, 14, mas vamos estender assim, nesses primeiros anos, 5 primeiros anos, qual foi o seu maior desafio nessa carreira de DJ ou produtor? Cara, assim, tipo,
vamos considerar o período que eu me considero como profissional, né? Que é mais ou menos aí 8 anos. Então, tipo, eu comecei a tocar aproximadamente com 17, 18, e meus principais desafios foram fazer amizade com quem estava na cena e me inserir de fato na cena, né? Porque, assim, quando você é um artista novo, em um cenário que é muito competitivo e que é muito canibalizado também, acaba sendo muito prostituído também, porque as pessoas tocam às vezes de graça, tocam tipo por 100, 200 reais, às vezes por uma bebida, e muitas vezes você tem que pagar seu próprio Uber para ir. É tudo muito, muito complicado, porque você já chega ali com uma visão nova, achando que você vai conseguir tirar uma grana daquilo. Eu mesmo, quando comecei, eu tinha plano, assim, tipo, quando eu tinha 17 anos, eu lembro que a minha primeira festa foi na antiga 116 graus, que era no Rio Vermelho ali, bem em frente à parte da orla. E o cara chegou pra mim e falou, você é DJ, né, tal. Eu apresentei pra ele um set que eu fiz no computador pelo Instagram. Me respondeu depois de muito tempo, falou, você é DJ e tal, você vai tocar na minha festa. Aí eu falei, pô, beleza, meu cachê é 500 reais. Ele disse, tá maluco, você tá começando ainda, você devia tocar de graça. Eu falei, porra. Aí fiquei meio assim desanimado, só que aí depois de um tempo apareceu um brother assim, né, e falou, pô, você tá querendo tocar, né, tipo, chega aqui, vamos se conhecer, vamos conversar, gostei do seu set. Aí eu comecei a conversar com ele, apresentei, tipo, ele falou, olha, a gente não tem condição de pagar cachê para você, porque a gente vai estar fazendo uma festa com valor simbólico de 5 reais e o valor vai ser basicamente para poder custear os eventos, porém eu posso te ajudar com o transporte, você se quiser pode dormir na minha casa se for muito longe, porque assim, eu morava, na época Salvador não tinha nem metrô, né? Então assim, o deslocamento pela madrugada era muito ruim, então tipo, realmente ou eu tinha que ficar lá até de manhã e dormir no rolê, muitas vezes eu dormia no rolê para poder não voltar para casa, porque não tinha Uber, não tinha dinheiro para pagar táxi, né? Ou eu tinha que dormir na casa do brother. Aí ele falou, dorme na casa, a gente resenha, você conhece um pouco mais. E aí eu comecei a tocar, mas assim, meu maior desafio de fato para tocar foi conhecer as pessoas, me introduzir, porque eu sempre fui muito tímido, né? Quando eu era um pouco mais novo. Depois que eu fiz comunicação, eu me soltei um pouco mais. Agora, o meu maior desafio com a produção musical foi justamente entender como é que funcionava a estrutura da música eletrônica e como é que eu poderia, tipo, achar uma identidade minha que não fosse algo tão genérico, sabe? Tipo, algo que refletisse aquilo que eu gostaria de passar para o público. E isso demorou, cara. Demorou, tipo, muito tempo para eu poder conseguir chegar aonde eu tô hoje, assim, e falar, pô, esse tipo de som é o meu. Então, as maiores dificuldades foram me inserir, né, conhecer as pessoas certas e achar uma identidade. Acho que essa identidade acaba vindo com o tempo, né? Porque no início do processo a gente às vezes até se identifica com uma identidade, mas durante o processo que se depara com os desafios, tem essas mudanças que vão ocorrendo, né? E a gente acha que quando a gente faz um estudo, pelo menos de planejamento financeiro, a gente se deslumbra com algumas oportunidades achando que vai ser aquilo que está ali no papel, ou que é aquilo que a gente ouviu falar. E muitas vezes não é. Muitas vezes a gente tem que voltar atrás, dar alguns passos para trás e falar, bom, eu preciso primeiro fazer meu nome. E fazer o nome tem um peso nesse sentido que muitas vezes a gente não consegue cobrar o que a gente realmente vale. Por mais que esteja no início, ainda não estão pagando o que a gente vale. Isso acontece, eu acredito que os ouvintes entendem essa parte. Mas falando um pouco da sua trajetória, teve um momento em que você saiu do Brasil, correto? Você foi para a Alemanha. Na verdade, não. A minha música chegou lá. Eu queria muito ter ido sair do Brasil, cara. Eu queria muito, mas a minha música chegou. E, assim, é engraçado essa história, porque foi uma música que eu fiz em 2018, foi. Em homenagem à minha doguinha, né? Eu tinha uma cachorrinha salsicha, ela era muito agitada, tipo, muito brincalhona, né? Eu falei, pô, vou fazer uma música em homenagem a ela. E foi, tipo, logo quando eu tava entendendo melhor os processos, né, de produção. E aí eu fiz a música, tipo, gostei do resultado e pensei, falei, pô, beleza, o que é que eu faço agora depois disso? Aí eu botei lá, como lançar, botei no Google, né, como lançar música. Aí vi que tinha a opção de você procurar gravadora e tal. Aí eu falei, pô, beleza, vou caçar gravadoras aqui e ver qual é o que tem um som mais próximo da minha. Aí, por acaso, eu achei uma gravadora alemã chamada Soundclassiker. E aí eu falei, pô, vou tentar mandar minha música pros caras. Se os caras aceitarem, vai ser maravilhoso. O meu primeiro lançamento vai ser internacional. Eu já tava tipo, lá em cima, assim, pô, felizão.
Aí eu mandei, no dia seguinte o pessoal respondeu e falei, pô, a gente gostou muito do do seu trabalho, a gente vai querer lançar. Só que a gente vai lançar em um VA com outros artistas. Aí eu falei, pô, cara, sensacional, por mim tá ótimo, eu só quero que o mundo conheça a minha música. E, tipo assim, não deu muita visualização, mas o lançamento, tipo, foi muito bom pra mim, porque me mostrou que eu tinha o potencial de seguir ali, sabe? De continuar produzindo conteúdo, de continuar fazendo música. E pra mim foi importante, por mais que não tenha tido essa visibilidade toda, não tinha tido esse retorno, pra mim foi muito importante porque demonstrou que, de fato, naquele momento, eu talvez tivesse aquele potencial. E aí, depois de um tempo, eu percebi que realmente eu tenho esse potencial que ainda está em desenvolvimento, mesmo depois de aí, porra, agora estou com 26, faço 27 agora dia 29, então aí já são quase 12 anos, 13 anos. 16 mais ou menos. 16 anos, né? Vixe, é muito tempo já, 14 anos, já 14 anos, 14 anos, cara, foi muito tempo já. Já tem um tempo aí. E eu, quando fui ler seu case, eu vi algumas informações do tipo faixas como Emotions e Ares. O que significam para você essas faixas como Emotion e Ares? Cara, a faixa Emotion, ela foi feita num período muito complicado de minha vida, cara. Porque, tipo, eu tava pra sair da casa da minha mãe, né? Tipo, eu tinha ingressado já na UFBA e eu tava pensando em me mudar, porque eu tava passando por um período complicado, assim, em relação à família, né? Tipo, e aí eu falei, pô, preciso sair de casa e saí. Fui morar com alguns amigos. Nessa época que eu fui morar com alguns amigos, eu passei alguns apertos financeiros, acabei, tipo, sentindo muita saudade da família. Eu falei, cara, eu tô vivendo tantas emoções aqui, é um misto, parece que eu sou uma panela de pressão de emoção. E eu precisava expressar aquilo ali de alguma forma, né? Aí eu falei, vou sentar aqui no computador e vou ver o que é que vai sair. Aí eu comecei a produzir, fiquei tipo quase que 24 horas seguidas fazendo a música, até sair um resultado bacana. Eu falei, cara, depois que eu tirei ali aquela faixa, eu parei e falei, pô, qual vai ser o nome disso aqui? Aí eu pensei, pô, já que eu tô sentindo tanta coisa, tô nessa panela de pressão de emoções, por que não Emotions? Aí eu falei, vai ser Emotion, o nome da música, e acabou que pegou. E foi até um relativo sucesso, né? Porque foi a primeira vez que eu consegui atingir um ponto alto assim no Beatport, que hoje é a maior plataforma de vendas de música eletrônica do mundo, né? Onde eu fiquei 2 ou 3 dias em 7º lugar foi de Peak Time? Não. Em 7º lugar do Hyperpix de Progressive House. Aí eu falei, cara, agora que eu tô em 7º lugar, agora já foi, bombou, tá tudo alinhado, vai dar certo. Só que ainda tô no processo, né? Tipo, não foi aquele resultado todo que eu esperava, apesar de ter atingido esse patamar de 7º lugar no Hyperpix, mas para mim já foi uma repercussão muito grande, porque foi contato com uma sub-label de uma gravadora gigante da Ucrânia, que eu já gostava bastante, então para mim foi uma realização pessoal muito importante. E a Ares, ela tem uma música um pouco mais recente, né? Tipo, ela é uma música que foi lançada esse ano, e até o momento foi o meu ponto alto, né? Ela é uma colaboração com o Victor Alck, e essa música ela tem uma história interessante, porque assim, eu já conhecia mais ou menos assim o Victor Alck, né, pelo trabalho dele, a gente sabia quem era o outro, mas a gente nunca tinha parado para poder conversar, para poder trocar ideia. E aí tinha um amigo em comum, que era um amigo meu e um amigo dele, né? E esse cara chegou pra mim assim e falou, velho, ele sempre falava, você tem que conhecer o Vitinho, você tem que conhecer o Vitinho, você tem que conhecer o Vitinho. Eu falei, pô, já que você tá falando que eu tenho tanto conhecer o brother, a gente tem que, eu já o conheço de vista, assim, mas nunca troquei ideia. Já que você tá falando tanto, pô, quero ir lá trocar ideia com ele. Ele falou, beleza. Você quer ir lá na casa dele um dia? Eu falei, pô, bora, e aí? Aí você vai e a gente faz um som lá. Eu falei, beleza. Quando a gente chegou lá, a gente trocou ideia, o cara me recebeu super bem, me resenhou, conversou bastante, assim, riu bastante. E aí quando a gente sentou para poder produzir, fluiu super naturalmente. As ideias foram surgindo, assim, a gente foi encaixando uma coisa na outra, e aí saiu a track. No momento que a gente parou para salvar a faixa, a gente pensou, cara, qual vai ser o nome disso aqui? E, tipo, por ser uma faixa que tem um aspecto um pouco mais quente, né, tem um aspecto um pouco mais house, até um pouco mais orgânico,
a gente pensou, a gente precisa dar um nome que seja coerente com a música e coerente com o momento que a gente produziu. E aí o Brother teve um insight, né? Inclusive, valeu, Arthur, aí, por ter dado o insight do nome da música, né? Ele falou, pô, a gente tá no período de Ares. Por que não Ares? Eu falei, cara, realmente é uma ótima ideia. Eu olhei pro Vitinho assim e falei, velho, o que é que você acha? Aí, não, as ideias surgem da hora, nesse momento. Tá ligado? Aí ele, não, mano, ótimo nome, vai ser Ares então. Aí, Ares. Aí eu falei, beleza. A gente acabou, a gente desceu, né, pro hall, ele falou, mano, amanhã eu te mando a música pronta. Eu falei, beleza. No dia seguinte ele me mandou a primeira versão da música. Só que aí, se eu te contar que a gente demorou quase 2 anos para poder lançar a música. Foi, a gente trabalhou bastante. E esse demora se dá por quê? O que é difícil nesse processo? É a questão da automação? É a questão de você descrever a música mesmo? O que fez percorrer 2 anos? Cara, assim, não foram 2 anos exatos, foram quase 2, mas assim, o processo que demora mesmo para você lançar uma música é o processo de você fazer os ajustes necessários nela, né? Você deixar ela perfeita nos padrões de streaming, nos padrões de mercado, com a mixagem boa, a masterização boa, e também você receber a aceitação de uma label, né? A gente buscou algumas gravadoras aceitaram a música, porém a gente acreditou tanto no potencial da música que a gente optou por não assinar e tentar gravadoras maiores. A gente não conseguiu essas gravadoras maiores que a gente estava tentando, né? Porém, eu tinha lançado uma música na gravadora de um artista hoje que está se tornando, já é, na verdade, referência brasileira do Afro House, né, que é a Curol. O nome da gravadora dela é Nature Records. E aí eu já tinha lançado uma música lá, solo, e o Vitor já estava num processo de ascensão muito meteórica, né, da carreira dele. E ele falou, pô, eu já conheço a Curol, a gente está aqui em São Paulo junto, ela trocou ideia comigo, a gente falou de você. Então, acho que a gente pode lançar a música na gravadora dela. O que é que você acha? Eu falei, pô, cara, já tem um tempão que a gente tá com essa música na mão aí, já você basicamente... Gatilhado para poder lançar. Justamente, tá ligado? A oportunidade é essa, vamos encarar, é o que tem para hoje. Vamos lá, já tem uma história ali com a gravadora, então por que não? E aí ele falou, beleza, vou mandar para ela. E acabou que foi uma decisão super acertada, porque quando a gente recebeu o sim da gravadora, né, a gente já estava com a música pronta, obviamente, a gente assinou o contrato, e aí a Curol chegou pra gente e falou, olha, eu tô acreditando muito no potencial dessa música. Aí eu falei, pô, beleza, se ela tá acreditando, se ela acha que vai dar bom, então vai dar bom. Aí a gente esperou um tempo, demorou mais ou menos 6 meses para a música ser lançada, por isso que tipo, demora, né, esse período de mais ou menos 2 anos, que você tem ali o processo de você terminar a música, primeiro, desenvolver a ideia. Por sorte, a ideia foi desenvolvida muito rápido, a gente desenvolveu muito rápido, mas tem a questão de você polir a ideia, masterizar. Depois de masterizar, você tem que esperar um momento, tipo, não um momento exato, mas esperar a resposta da gravadora, a gravadora assinar sua música e eles vão ver no calendário deles quando é que eles vão lançar, para depois só aí você já tem uma perspectiva de lançar. Tem um momento para os artistas maiores receberem as músicas e darem suporte, né, tocarem as músicas em outros festivais, outras festas, e só aí depois a gente lança a música, né? E como a Curol ela fez um investimento super bacana, tanto em mim quanto no Alck, ela falou, olha, como eu acho que a música tem um potencial, eu vou investir aqui em vocês e a gente vai esperar um pouco mais para lançar a música, porque eu acredito que essa música pode alcançar uma boa posição no Beatport. E acabou que ela realmente tinha razão. Hoje é a minha música mais ouvida no Spotify. É uma música que ficou 3 semanas consecutivas no top 5 do Beatport em Organic House. Foi um case extremamente importante para mim, né, tipo, hoje, porque fez a minha marca, o meu nome ser atingido por um público bem interessante, assim, e acabou que foi, pô, assim, para mim não foi exatamente uma virada de chave, mas demonstrou, assim, novamente que o caminho que eu tô trilhando é o caminho certo, sabe? Só ter a paciência, né, de entender o processo, as etapas e encarar que com o tempo os resultados vêm, né? Justamente, inclusive, eu até queria agradecer ao Vitor. Salve, Vitor. Você é um cara incrível, cara. Eu gosto de você de graça, mano. Saudades. Quando você estiver aqui em Salvador, manda mensagem aí pra gente se encontrar e terminar outras músicas, porque você tá ligado que a gente tem umas coisas aí pendentes pra poder acabar. Top. Essa oportunidade é importante. Você tá tanto agradecendo como também cobrando. Vai ter coisa boa vindo por aí, hein? Justamente.
Agora me diz uma coisa, você falou de alguns estilos. O que é o estilo Progressive House e Organic House? Eles se diferenciam em quê, assim? Cara, é assim, são dois estilos distintos, mas que conversam. O Progressive House, ele já é um estilo que já vem ali mais próximo ao trance, né? O trance progressivo, até um pouco do Eurodance também, né? Tipo, ele pega algumas influências do trance e do Eurodisco. E Eurodisco, acho que eu estou falando besteira, acho que é Italo Disco, na verdade. E ele tem uma construção que não é tão linear como os outros gêneros, por exemplo. Os elementos dele, eles entram mais de forma constante, né? Eles vão indo uma coisa mais hipnótica, por exemplo, você tem um kick ali, bum, 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 aí depois você vai sentindo uma camada de ambiência entrando, então é uma coisa tipo, realmente muito mais progressiva, como o nome já diz. Com alguns elementos às vezes mais ácidos, são elementos mais espaciais, então assim, é uma coisa bem ampla, sabe? Que de característica principal que eu poderia destacar seria justamente a progressão dos elementos dentro da música. São elementos mais espaçados, né? Tipo, as coisas demoram um pouco mais de acontecer, um pouco mais hipnótico. Já no Organic House, o Organic, como o nome já diz, ele é feito por timbres, não sintetizadores, mas timbres, bumbos, heads orgânicos. Por exemplo, você pegar um copo, eu não tenho uma caneta aqui, mas, por exemplo, se eu tivesse a caneta da Apple para bater aqui, eu já teria um tim, eu já poderia fazer um hatch. Já poderia dizer que seria um hatch orgânico ou uma percussão orgânica que foi feita por uma xícara. Aí, se eu tocar um violão, ter um sample de uma flauta, uma ambiência de pássaros, som de natureza. Então, assim, o orgânico, ele traz muito desse aspecto da natureza, né? Tipo, das coisas, de fato, vivas do mundo real, que são menos eletrônicas, para música eletrônica. Aí você meio que mescla, né? Então, o Organic House, ele é isso. Ele é a mescla do que é eletrônico com o que é orgânico. E me diz uma coisa. Eu li também no seu case que você fala sobre o Tropicalia Grooves. Isso. Como nasceu esse Tropicalia Grooves e o que é o Tropicalia Grooves? Para os nossos ouvintes entenderem melhor. Cara, o Tropicalia Grooves é um projeto assim, que é uma das minhas apostas. Assim, é um projeto colaborativo, basicamente. Eu juntei, assim... Na verdade, não vou nem falar que eu juntei, porque assim, é um coletivo. Então seria muita prepotência de minha parte falar que eu juntei. A galera se juntou. Foi algo muito orgânico, assim. Tipo, o pessoal falou, pô, a gente precisa unir forças. Porque a gente percebeu que se estava acontecendo um movimento de degradação da cena, né? A gente estava acabando perdendo muito espaço, algumas casas se fecharam, alguns eventos encerraram as atividades, né? Porque já estava com dificuldade financeira para poder manter. E aí eu parei assim um dia, após fazer um processo de pesquisa, né? Foi logo depois que eu me formei, eu fiz a minha análise ali sobre a cena, aí eu falei assim, pô, se durante a minha pesquisa eu cheguei à conclusão de que para poder se fortalecer a cena da música eletrônica, a gente precisava construir coletivos, por que não juntar a galera que já é brother, que já está ali no corre, que já tem tudo em mãos, e por que não a gente se juntar e fazer algo em conjunto? Aí eu cheguei para alguns amigos e falei, e aí, velho, você topa fazer isso? Topa juntar com outros brothers para poder se fortalecer e fazer as coisas acontecerem? Porque um tem um sistema de som, o outro tem uma mesa, o outro tem um cabo X, o outro tem uma luz que Y. Então, cada um tinha uma forma de contribuir. E eu falei assim, já que cada um tem uma forma de contribuir, por que a gente não se junta? Faz um só, né? E faz uma coisa só, ao invés de ficar separado. Porque separado, cara, tipo, acho que é muito daquela questão de consciência de classe também, de lutas por campos simbólicos, né? Até uma coisa que Pierre Bourdieu fala, eu utilizei ele em minha tese, são as lutas simbólicas. E assim, como o artista hoje ele vive basicamente de capital simbólico, né? Se você não tiver ali uma forma de construir esse capital simbólico sozinho, o seu caminho para poder você se firmar ali naquele campo e conseguir batalhar é você fazer isso coletivamente. Então, coletivamente, acho que é até um pouco comunista, né, falar isso, de se juntar os trabalhadores do mundo unidos, né? Tem um pouco daquela pegada. Mas assim, você
se juntar, você fica muito mais forte, você acaba constituindo algo muito mais sólido, onde cada um se apoia. Basicamente não, literalmente é uma rede de apoio. Então, assim, eu vi isso e falei, cara, vamos se juntar aqui, a gente tem potencial, a gente já faz evento, a gente já toca, tem produtores muito bons, tem artistas muito bons, vocês são pessoas incríveis, já se conhecem, todos são amigos, por que não fazer uma coisa só? E aí surgiu a ideia do coletivo. O nome do Tropicalia Group só veio depois de muita quebrou cabeça demais, né? Vocês devem ter quebrado cabeça demais. Mas aí que tá a importância, quando você trabalha em grupo, você tem ideias diferentes que se juntam para formar uma só. Então, às vezes, acaba sendo mais fácil. Por mais ser desafiador, acaba sendo mais fácil para você solidificar uma ideia, né? Isso. Que é um grupo participando. Agora, me diz uma coisa. Qual o papel da arte eletrônica em causas sociais e ambientais? Você saberia dizer, trazer isso pra gente? Cara, assim, eu sou um cara que eu ainda estou buscando me aprofundar mais nisso, né? Apesar de ter uma trajetória, porém, assim, o papel da música eletrônica, ela se baseia nos valores, né? Pouca gente sabe, assim, pouca gente fora da música eletrônica, tá? Porque a música eletrônica acaba que se torna uma bolha também. Mas pouca gente fora da música eletrônica sabe que a gente tem 4 pilares, que seria paz, amor, união e respeito, que na sigla correta seria PLOR em inglês. E, assim, esses valores, eles se perpetuam através de conceitos que são construídos pelos produtores de eventos, em alguns eventos, né? Aí entra questões sociais, por exemplo, eventos beneficentes para poder arrecadar alimentos para pessoas em situação de rua ou pessoas em situação de desastres naturais, ambientais, como foi o caso de Santa Catarina. Aqui em Salvador houveram diversos eventos que se mobilizaram para poder juntar alimentos, para poder contribuir com aquela arrecadação que o governo estava fazendo. Tem eventos, me fugiu o nome do festival agora, mas tem alguns eventos que, antes da música começar a tocar, eles fazem um processo de reflorestamento, exato, obrigado. Um processo de reflorestamento, a galera para poder plantar. Às vezes, enquanto um DJ toca, tem gente ali plantando árvores. A gente que é da música eletrônica, não vou generalizar também, não vou falar que todo mundo, porque eu não estou no coração, muito menos na cabeça de todo mundo. Mas eu percebo que uma boa parte da galera da música eletrônica se preocupa muito com o ambiente que está ali, tanto da festa quanto do mundo, né, em si, e com causas sociais, porque tipo, é um ambiente que quando você vai, tem até um estereótipo que não corresponde muito a isso, da música eletrônica, né, que é uma galera um pouco elitista, que às vezes é uma galera um pouco ali vista como drogada, etc. Só que assim, quando você vai em uma rave, um festival, você vê as pessoas se cuidando muito. Então tem uma característica de cuidado social e um respeito com o indivíduo muito grande. E com o ambiente também, visto que existem diversos festivais, diversas festas que realizam ações de mitigação dos danos causados nos eventos. No ambiente em si. Exato. Tipo, tem até um exemplo que foi feito pelo Hernan Cataneu, que ganhou, eu esqueci o nome do prêmio agora, mas ele fez o festival inteiro com o conceito de ser um festival realizado com energia limpa. Ele utilizou biocombustível para poder alimentar toda a rede elétrica do festival. E, pô, super interessante isso. Aqui em Salvador eu já vi ações de eventos que você pega uma garrafa ou pega uma tampinha, você pega, por exemplo, 10 garrafas de PET e você vai lá e troca por algum souvenir, ou você pega uma outra garrafa de água de graça, para poder justamente incentivar essa questão do cuidado com o ambiente, com a reciclagem. Tem ali também os pontos de redução de danos, que geralmente é uma galera que está ali para poder ajudar quem está passando mal. Então, cara, as causas sociais que envolvem ali tanto a arrecadação, o lazer público também. Eu lembro que em Salvador, há um tempo atrás, tinha um piquenique dos DJs que eram realizados no Parque da Cidade, que era realizado por Oliver Don Jack, inclusive foi meu mentor, que Deus o tenha, e por outros artistas da velha guarda, né, que era gratuito, a galera podia chegar, fazer um piquenique lá, ter esse acesso mais democrático à música eletrônica, tinha essa preocupação da arrecadação de roupas, arrecadação de alimentos, respeito com o ambiente de reciclagem. Então, assim, acaba que se perpassa por muitas coisas, por vários aspectos, assim,
do cuidado social e do cuidado ambiental. Perfeito. Agora saindo um pouco do DJ Luan Glass para o marketing. Como você trabalha com marketing, certo? Você trabalha com marketing? Isso. Como isso começou? Como é que surgiu esse gosto pelo marketing? Rapaz, é outra história meio engraçada, assim, tipo, é meio embolado, na verdade, porque quando eu me formei no ensino médio, né, acabei me formando tarde, eu acho que eu me formei, se não me engano, com 20 anos ou 21, eu não gostava muito de estudar não, tá, só pra poder dar esse contexto, às vezes eu fugia da escola e tal, mas aí, quando eu me formei, eu fiz o Enem, consegui ter uma nota razoável, né? Apesar de não gostar muito de estudar, consegui ter uma nota razoável. E aí eu pensei assim, falei, cara, o que é que eu posso fazer que vai me dar dinheiro? O que é que eu posso fazer que vai me dar uma vida estável, que vai me deixar confortável no futuro? Aí eu pensei, pô, arquitetura ou engenharia, é um dos dois. Vou fazer arquitetura e engenharia. Aí eu abri o SISU, né? Tipo, eu me inscrevi em arquitetura, consegui até ingressar na Federal de Arquitetura, conseguia também algumas engenharias, tipo ambiental, engenharia civil também ali esperaria um pouco, mas conseguiria ingressar. Só que assim, eu fui olhando faixa salarial antes de ver a grade. Olha que viagem, eu fui olhar o salário que eu ia ganhar depois de 4, 5 anos, ao invés de olhar o que eu ia estudar. Aí eu falei assim, no último dia, eu tinha escolhido ali, porque pelo salário, né, obviamente eu falei, pô, o que é que vai dar grana? Logo quando eu estiver estagiando vai ser geologia, porque o geólogo, estágio, júnior, ganha 6 mil, 5 mil reais na Petrobras. Então, tipo, como o meu pai me falava, não, você tem que estudar para poder ser funcionário de uma Petrobras, funcionário público, não sei o que, eu falei, então vai ser isso. Isso é arquitetura. Aí eu vi lá que ganhava bem, falei, vou botar isso aqui e vai ser isso. Só que alguma coisa me incomodou nos 2 últimos dias, cara, do SISU, alguma coisa me incomodou, assim. E foi muito engraçado, porque, tipo, a minha mãe, ela já saiu comemorando, falando com a família inteira, meu filho vai ser engenheiro geológico. Ela nem falou que seria geologia, tá ligado? Ela falou engenheiro geológico, que não sei o quê. Aí eu falei, pô, será que é isso mesmo? Eu quero. Aí, no penúltimo dia do SISU, foi aí que eu fui olhar a grade. Quando eu vi a grade de geologia, eu falei, mano, não é pra mim. Não tem nada a ver comigo. Não dá pra fazer isso não, porque, tipo, além de ser um curso extremamente difícil e competitivo, é um curso que, cara, eu não teria tempo pra nada, não teria tempo pra poder ter nenhum tipo de lazer, muito menos produzir, muito menos estudar música. E assim, como sempre foi uma paixão minha, eu não queria abrir mão disso. Aí eu pensei, falei, beleza, já que eu não quero abrir mão da música, qual é o curso que eu posso estar colocando como primeira opção, deixando a arquitetura em segundo plano e geologia em terceiro agora, que antes a geologia era primeiro plano, passou para terceiro plano, do nada. Aí eu falei, beleza, vou pesquisar aqui. Qual é o curso que eu posso fazer? Aí eu fiz um teste vocacional na internet, aí disse, você pode ser um bom professor ou um bom comunicador. Eu falei, beleza, eu posso ser um bom comunicador, quais são os cursos de comunicação que tem? Aí tinha jornalismo e o curso de comunicação social. Só tinha isso, comunicação social. Eu fui lá no site da UFBA, né, busquei o site da Facom, falei, pô, beleza, tem jornalismo e produção cultural. Olhei a grade de jornalismo e falei, pô, não quero ser jornalista. Então você foi e migrou para o marketing. O que você chamou a atenção para ti, então foi marketing, você colocou em primeiro ponto. Não, mas na verdade foi a produção cultural. E aí eu falei, vai ser isso aqui, só tem aula pela manhã, são assuntos interessantes, assuntos muito amplos, né? Porque, tipo, como eu falei no início, né? Na produção cultural, quando você entra na UFBA, você acaba ficando um pouco perdido porque você não sabe para onde é que você vai. Só que aí, ao decorrer do curso, você vai pegando algumas disciplinas, você vai fazendo algumas optativas e você vai percebendo a área de atuação. E aí eu falei, beleza, gostei da grade, gostei do horário, que era só pela manhã, vou ter tempo de produzir, vou ter tempo de fazer as coisas que eu gosto de fazer, vou fazer comunicação, esse curso aqui de produção cultural. Entrei sem nem saber o que era, basicamente. Só sabia por cima, assim, porque eu dei a emenda, dei a grade. E aí fui me descobrindo, né, durante o curso. Logo quando entrei, eu fui contemplado com a bolsa de gestão de mídia mídia e blogs lá, do CCDC, que é o Centro de Democracia, Centro de Cidadania e Democracia, Centro de... Michel, um nome gigante, cara. Às vezes foge, não? Foge, mas enfim, CCDC UFBA, tá, gente? Podem pesquisar lá depois. Inclusive é muito interessante porque eles fazem um trabalho de direitos humanos direitos humanos e violência nas redes sociais, na televisão. É um observatório de mídia, basicamente. E aí eu fui contemplado com essa bolsa e o meu cargo foi gestor de mídia.
Eu falei, cara, gestor de mídia, eu vou ficar aqui ganhando um dinheirinho, vou trabalhando, fui trabalhando, e aí fui pegando um curso de publicidade, optativa de publicidade, análise de marketing, peguei uma de marketing cultural, eu falei, pô, marketing é massa, velho, marketing pode ser uma área interessante assim pra mim. Aí depois de um período, no meu quarto semestre, eu consegui um estágio justamente na área de marketing, que foi um período onde eu estagiei no Shopping Paralela, na administração do shopping, né, da empresa que era Safia, hoje eu não sei qual é mais o nome da empresa, mas eu entrei, vi que era uma coisa que, tipo, pô, poderia me dar uma estabilidade financeira, poderia me dar uma certa tranquilidade, apesar de ser um mercado muito competitivo, muito concorrido. Eu falei, cara, eu gosto disso, eu acho isso aqui fácil, tranquilo de fazer, vou seguir. E aí fui seguindo, fiz um estágio, fiz outro, fui social media também por um período, que acaba que envolve também, está um pouco associado ali com marketing, um pouco mais a parte criativa, né, que a galera hoje em dia está falando, marketing criativo, né, um marketing estratégico. Só que eu sempre gostei da parte estratégica, não do criativo. Porque quando eu trabalhei com social media, cara, foi um dos piores períodos da minha vida, assim, velho. E você gere suas redes sociais, é você mesmo que gere elas? Eu mesmo. E é até engraçado, porque, tipo, eu trabalhei como social media, teoricamente eu deveria fazer um trabalho perfeito, né? Porque, pô, você pensa assim, o cara é profissional, o cara tá trabalhando ali com marketing, ele vai saber o que vai fazer para as redes sociais dele. Só que, cara, você fica tão atolado e tão imerso nas outras demandas do trabalho que você não consegue ter tempo, você não consegue, tipo, ter cabeça para poder gerir o seu próprio negócio. Mas acaba que, por eu ser sozinho, eu tenho que fazer esse esforço de criar escrever o meu conteúdo, planejar, publicar, fazer design, fazer isso, fazer aquilo. E acaba que você se torna uma agência de um homem só, tá ligado? Eu tô passando recentemente por isso e é muito desafiador, porque eu faço essa gravação agora a priori com você, depois eu preciso ir para as redes sociais, movimentar ela, trazer os cortes, né, os cortes curtos, procurar qual o momento mais chamou a atenção, os momentos mais importantes. E é desafiador essa questão do tempo e o tanto de coisa que você precisa fazer, né? Justamente. Aí sem falar a questão de edição de vídeo, buscando uma qualidade melhor do áudio, ou até o que escrever, né? E a gente ainda tem que lidar com o Google AdSense, que você tem que saber o que a inteligência artificial vai ler ali do seu conteúdo, então o que você precisa estar escrevendo. Sim. Então, muitas vezes, o que você escreve não é nem o que o público vai precisar ler, mas é o que a inteligência artificial vai estar ali decifrando para entregar o seu conteúdo, né? Sim, sim, e assim, é complicado até você manter a saúde mental com isso, cara, porque, tipo, você tá, tipo assim, você tem o seu sonho ali, que você precisa trabalhar o marketing em cima dele, precisa fazer a gestão financeira, a gestão de projeto, tudo, e você tem ali um emprego que dá a sua renda, tá ligado? Que te mantém. Tipo, trago isso como o meu caso, que é esse basicamente hoje. Eu tenho ali um emprego aqui e um outro emprego autônomo cá. Só que assim, como é que você concilia tudo isso e você tem tempo pra namorada, pra família, pra se cuidar, pra cuidar dessa saúde mental? Pô, é muito difícil, cara. É muito complicado, velho. Eu acho que no final das contas a gente acaba abraçando o mundo e indo da forma que dá, e não, agora tá precisando de atenção aqui, vamos dar atenção, agora aqui tá precisando de mais atenção, vamos dar aqui, esquece um pouco ali. É o jogo de cintura, né, que a gente precisa ter. Eu ia até te perguntar como você se organiza financeiramente para investir em produção, marketing e estrutura, e você já me disse aí que você tem um trabalho, e tem os freelancers também. Isso. Como é que funciona isso? Cara, assim, vou te falar que Porque eu gosto de trazer essas informações, porque às vezes em casa os nossos ouvintes podem estar escutando agora e querendo uma saída, né? Sim, alguma estratégia, alguma dica, algum insight. Cara, assim, tipo, atualmente, vou ser muito sincero com você, atualmente as coisas têm melhorado um pouco, né? Porque eu tenho ganhado uma boa grana agora com o carro que eu tô, graças a Deus. E, assim, há um tempo atrás, estava muito difícil, porque chega um momento que, ainda mais se você sendo artista da música eletrônica aqui em Salvador, você tem que escolher algum momento entre sobreviver, sabe? Ou investir na sua carreira. E por ser uma cidade que acaba que é tudo muito caro, você fica ali meio que indeciso e não tem tanta certeza do que você pode fazer. Para fazer assim uma grana, né, como freelancer, eu vejo que tem muita gente hoje que consegue fazer grana com Ghost Producing. Ghost Producing é quando um produtor de música faz uma música para outro e vende. Só que assim, é um mercado que ele é muito concorrido, muito competitivo.
demora muito de chegar aos clientes em você se você não, de fato, mergulhar de cabeça naquilo. E, apesar de ser difícil, é um mercado que é muito lucrativo, porque você não ganha em real, você ganha em dólar. Então, quando dá certo de verdade. E aí você consegue investir de fato em sua carreira. Mas no meu caso, que eu não consegui, né, tipo, mergulhar tanto de cabeça assim no Ghost Producing, eu tinha que escolher entre produzir e sobreviver, basicamente, acabou que a minha carreira, em certos momentos, ficou de segundo plano. Então eu tinha que trabalhar para poder ter o básico, para desse básico eu conseguir tirar ali uma pontinha de R$100, 150, para poder fazer um tráfego pago, para poder pagar um amigo, para poder fazer uma foto para mim, ou pagar parcelado. Então acabava que ficava muito nessa lógica de sobreviver primeiro, a carreira depois. Hoje em dia que está mudando um pouco a lógica, eu já estou um pouco mais confortável, aí eu já consigo pegar assim, pô, eu preciso de foto, vou fazer a foto no estúdio profissional com ela. Então, tipo, o sustento e o investimento que sai da minha carreira, que vai para a minha carreira, é um investimento que basicamente é um investimento de tempo em um outro emprego, que seria um emprego de gestor de marketing. Aí, você pega assim, por exemplo, no meu caso, tá? É uma lógica que eu utilizo. Você pegar 10% do valor que você ganha para você fazer um caixa e desse caixa você conseguir investir. E aí, por exemplo, você precisa comprar um teclado MIDI, você precisa comprar um monitor, precisa fazer logo nova, precisa fazer foto nova. Você tem uma fonte de renda ali, você é uma pessoa que tem uma situação financeira um pouco mais sensível, um pouco mais delicada. Você pega ali, tipo, 10%, 5% do seu salário todo mês, acumula aquela grana e depois que você já tiver aquele valor, você vai lá e investe na sua carreira. Só que assim, você tem que saber que para você ter retorno, você vai acabar gastando muito mais no começo do que retornando. Ainda mais aqui, repito, ainda mais aqui em Salvador, mas acho que nem somente em Salvador, tá? Eu recebo relatos de amigos do Brasil inteiro e a galera fala que é sempre muito difícil. Que para você realmente conseguir fazer da música, de tocar, na verdade, né? Porque na música, como eu falei, tem um âmbito do Ghost Producing que você pode fazer uma grana, tipo, realmente tem... você pode fazer trilhas para videogame, você pode fazer trilhas para comerciais, você pode vender serviços de mix e master para outros artistas. Então, assim, é um mundo muito, muito amplo. Mas para a galera que acha que vai viver somente de tocar, somente de produzir as suas próprias músicas, que os canais de streaming vão bombar, você vai bater 100 mil streams, você vai ganhar milhões, não, cara. É gradativo, né? É um cenário que você... Acho que o Brasil acaba dificultando um pouco a vida do artista, né? Sim. Eletiza um pouco, um grupo é bem visto, é bem quisto, mas a galera que está começando do zero acaba enfrentando barreiras muito grandes, né? Sim, mas assim tem saídas, cara. Existem saídas, tá? No curso de produção cultural isso abriu muito meus olhos. Inclusive, tipo, tá até meia culpa minha, sabe? Porque eu sei os caminhos que eu poderia tomar, sei o que eu poderia fazer para poder viver da música hoje em dia, porém, por questões mais pessoais, familiares, etc., acaba que eu não consigo ter cabeça, ter tempo para poder fazer sozinho, porque, cara, quando você é um artista independente, você tem que fazer tudo sozinho. Sim. E para você, tipo, você tem que fazer foto, tem que fazer logo, tem que fazer publicação, tem que escrever projeto. Aí, assim, no curso de produção cultural, eu percebi que um dos caminhos são os editais, são os chamamentos públicos. Tem tanto público quanto privado, né? Por exemplo, tem edital do Procultura, tem edital da Lei Rouanet, tem edital da Paulo Gustavo, tem edital da Fundação Gregório de Matos, tem o Boca de Brasa, agora se não me engano também, que é um outro edital aqui da Prefeitura. Tem editais como o Natura Musical, tem editais do Banco do Brasil. Então, assim, existem mecanismos, existem formas, só que são coisas muito concorridas. E por a música eletrônica ainda está sendo consolidada aqui no Brasil, apesar de já ter uma trajetória grande aqui, já temos grandes artistas aqui no país, né, que hoje fazem tour em toda a Europa, tem outros que já vivem fora, né, só que vivem disso. Acaba que, por ser uma coisa embrionária, você apresentar isso para um projeto, que a visão do projeto vai ser, vamos supor que o Natura Musical, tá? O Natura Musical, a gente entende que a Natura, ela é uma marca, e ela é uma marca que tem um apelo para a sustentabilidade. Você vai fazer um projeto de música eletrônica.
para uma Natura Musical. É possível, é possível. Mas você tem que adequar todo o contexto do seu projeto, todo o contexto do que você vai querer produzir para o edital. Então, se o edital ele pede que você traga questões identitárias, questões mais associadas ao seu público ali, a sua comunidade, e você, de certa forma, tem que reverberar aquele seu ganho para a sociedade, você vai ter que adaptar aquilo ali, sabe? Então, assim, eu estava lendo o edital do Natura Musical e ele é um edital que exige que você faça apresentações. E apresentações ou projetos sociais, ou então, tipo, faça turnês. Pô, se eu fosse fazer um projeto hoje, assim, tipo, isso aí até não rouba a minha ideia, tá? Então, guarda essa ideia. Não. Se a ideia é boa, de repente é melhor guardar. Não, é uma coisa que, tipo, é até coisa interessante de compartilhar, porque vai que alguém escuta e tem um insight também de querer fazer algo parecido, mas, assim, tipo, você poderia, por exemplo, no meu caso, como DJ, produtor e professor também de música eletrônica, né? Eu sou mentor de produção musical. Pô, você vai pegar, você sabe que tem ali você tem um álbum pronto, que você já captou vozes, já captou sons étnicos, já captou tipo ambiências do local ali. Você vai fazer uma música, um álbum com esses fragmentos. Porém, além disso, você pode também fazer shows gratuitos para arrecadar alimentos, shows gratuitos para poder fazer um processo de reflorestamento, de uma certa captura de carbono, que aí já vai afetar a questão do meio ambiente, que está muito ligada à marca, que é a Natura. Então, assim, é você saber alinhar o que você quer fazer com o que o edital está procurando. E você fazendo isso de uma forma boa, uma forma bacana, cara, é quase certo que você vai conseguir faturar ali. Porém, como eu repito, é muito difícil fazer tudo sozinho, cara. Eu imagino. Eu tô passando atualmente, eu tô nesse cenário, eu tô sozinho para lidar com tudo, eu imagino a dificuldade que é. Mas é o desafio, a gente precisa encarar, muitas vezes a gente não tem uma equipe de início, então, mas é válido, é tocar o barco do jeito que dá, se é para remar, vamos remar, se é para estender a vela, vamos estender a vela do barco, uma hora que liga o motor e tá funcionando a motor. Uma hora tem que ir. É, justamente. Agora me diz uma coisa, no bate-bola que a gente pode ter aqui de final de conversa, que a conversa foi interessantíssima, vamos fazer um bate-bola aqui rápido. Beleza. Uma música que define a sua vida. Uma música que define a minha vida? Pô, essa pergunta é difícil, cara, porque são tantas músicas, eu sou uma pessoa extremamente indecisa, assim, velho. Pô, vou ter que pensar um pouquinho, essa é difícil, cara. Essa aí realmente é complicada, mas acho que há uma música... Pô, são várias músicas, velho. É muito difícil. Pode ser mais de uma, mais de uma, beleza. Mais de uma pra facilitar, pode ser. Tá. Uma música que eu gosto muito da letra e da composição é Raise Your Weapons, do Deadmau5. É uma música tipo mais dubstep, assim, quase uma música revolucionária, tipo, levantem suas armas, blá. E uma outra música que definiria a minha vida seria Lose Yourself, do Eminem. É uma música que, cara, desde que eu era guri, eu escuto essa música, já me arrepiei dezenas de vezes. E é uma das minhas músicas favoritas, inclusive é um segredo da gente. Não contei pra ninguém. Só alguns ouvintes. Só alguns ouvintes, né? E um lugar no mundo onde você sonharia em tocar? Um lugar no mundo onde eu sonharia em tocar? Isso é uma das perguntas mais fáceis, eu acho. Na verdade, são dois locais, tá? É em Malta, na Ilha de Malta, né? A Ilha de Malta é encantadora, né? Linda. Tem um festival lá, cara, que é um festival focado somente no Progressive House, e vai ter a primeira edição esse ano, né? Que é o Balance. Meu sonho, tá? Eu poderia, sei lá, tocar por 10 minutos na entrada de um bar ou na entrada do banheiro, tá feliz, mano. Tá ligado? Tá a melhor experiência da vida. E no Loveland, que acontece na Holanda, se eu não me engano, em Amsterdã. Seriam esses dois locais, assim, que tá na minha listinha de metas e que, se Deus quiser, um dia eu vou conseguir chegar lá. Seu maior medo no palco? Meu maior medo no palco? Cara, tem uma coisa aí que eu acho que só quem é DJ, só quem é produtor vai entender, que é o loop emergencial, cara. Loop emergencial? Loop emergencial. Que é quando a sua XDJ, a sua CDJ dá problema, a música trava e fica loopada só uma parte, você tem que desligar o equipamento, muitas vezes você tem que trocar aquele equipamento ali, e
é um processo complicado, porque nem sempre você vai ter um backup. E se der uma parada dessa, velho, e você resetar e não voltar, meu irmão, você tá aí. Não tem saída, não tem caminho. Tá ligado? Mas aí não tem nem um back, não tem nem como você cantar nada, né? Não uso o microfone, pô, eu vou cantar o quê? Um conselho que você daria pro rapaz lá de 13 anos atrás? Rapaz, existem vários, tá? Existem vários. Eu acho que o primeiro seria junte grana, tá? Junte grana. Você, Luan, de 13 anos, junte grana, cara. Não gaste dinheiro com lanche na rua, não vale a pena. Você vai engordar, apesar que, pô, você vai engordar. Eu não engordei, né? Engordei não, mas você vai ter problemas aí com a alimentação. E o outro conselho seria: seja resiliente, seja mais resiliente e acredite mais no seu potencial e no que você faz, porque o segredo é isso, resiliência e acreditar naquilo que você faz. Qual mensagem você gostaria de deixar agora para os ouvintes? Cara, a mensagem que eu gostaria de deixar para os ouvintes é basicamente o mesmo conselho que eu dou para o meu eu de 13 anos atrás. Que se você for artista, for investidor, for um produtor, um profissional do marketing que está passando por alguma dificuldade, está passando por algum momento tenso na sua vida, cara, resiliência, paciência, mantenha um pé no chão, tenta manter a calma. Eu sei que é complicado, assim, em questões que muitas vezes deixam a gente sem saída, né? Então, tipo, a gente acha que não tem saída. Acha que não tem saída, justamente. Resiliência, cara, para quem toca, se você acha que seu som não é bom o suficiente. Eu já ouvi um conselho de um cara sensacional, que é o Laércio, um artista que ele faz um live set, toca flauta ao mesmo tempo, e assim, ele me disse uma coisa que me marcou muito e eu acho que serve para todos os aspectos da vida. Sempre vai ter alguém que vai valorizar e vai gostar do seu trabalho. Pode ser uma pessoa ou pode ser 1 milhão de pessoas. Se você atingir uma pessoa, você conseguir fazer bem aquilo que você faz para uma pessoa, você conseguir fazer uma venda, você conseguir construir um muro, sei lá, fazer um prato, não sei qual é a área de atuação de quem vai estar ouvindo. Mas se você conseguir tocar qualquer pessoa com o seu trabalho e você fazer aquilo com amor, aquilo ali vai valer a pena e o caminho tem que ser seguido, é esse, com amor, resiliência, paixão e também pé no chão, cara. Acredite no que você faz, acredite na sua trajetória e entenda que as coisas acontecem no tempo certo. Se não aconteceu ainda para você, não aconteceu ainda para mim, é porque a gente ainda precisa se aprimorar, a gente precisa amadurecer, a gente precisa buscar mais conhecimento. Então, a visão é essa: resiliência, buscar conhecimento, ser persistente e acreditar em si mesmo. E se hoje os nossos ouvintes quiserem contratar você, tiver algum show, algum projeto que quiserem te convidar, por onde que eles podem estar te procurando? Instagram? Principalmente no Instagram, tá? É @Luan Pugliese, Pugliesi. Por que eu sou letro? É porque, velho... Eu vou deixar escrito embaixo para facilitar. Eu sei que o nome é um pouco diferente para algumas pessoas. É que nem meu sobrenome, Serrete. Algumas vezes eu tenho que estar soletrando também. Fica por aqui. Muito obrigado. Mais um Giro de Moeda no podcast. Valeu, galera.